Bom dia! Aqui nós estamos mais essa manhã para ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações para mais esse dia. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, dai-nos sabedoria, Pai, sabedoria da Tua palavra. Dai-nos o entendimento, Pai, da Tua palavra. Oh Deus, dai-nos tudo o que precisamos, Pai, para vencer, para mais este dia, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Efésios, que o Senhor ele vai nos dar grandes ensinamentos. Nós vamos aprender 3 coisas que nós precisamos retirar da nossa vida, né? São 3 coisas a quais, se elas continuarem na nossa vida, nós não vamos alcançar aquilo que tanto almejamos, né? E também vamos aprender 3 coisas que nós precisamos colocar na nossa vida, e a partir do momento que fazemos essa troca de tirar 3 e colocar 3, nós vamos vencer em todas as nossas batalhas, no nome de Jesus. Vamos iniciar aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Aqui no capítulo 6 de Efésios, né, o apóstolo Paulo ele nos ensina como devemos vencer, né? Os passo a passo, né? Que ele nos dá para conseguirmos a nossa vitória, né? E nós sabemos que a fé, né? Ela é um dos principais, né? Um dos principais, vamos colocar, motivos que nós temos para buscar e vencer, né? Aí aqui no capítulo 6, no versículo 18, ele fala assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entenda que Paulo ele já disse, né, lá nos versículos anteriores, acerca da fé. Então, uma coisa que nós temos que entender é que nós precisamos ter fé. A fé, na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 5, lá diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, entenda, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter na nossa vida oração. Nós precisamos orar o tempo todo. Né? Paulo, ele nos fala aqui, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ou seja, nós sabemos, nós temos os nossos afazeres, né? Temos o nosso trabalho, né? Temos afazeres em casa, muitas vezes temos outros afazeres, né? Na rua. Não importa o que nós vamos fazer. O que nós temos que saber é que nós temos que ter fé e que nós precisamos estar em constante oração. Por que precisamos estar em constante oração? Para quando vier o dia mau, nós estarmos preparados. Entenda, para eu estar preparado para o dia mau, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ter fé. Né? E sabemos que para que eu consiga a fé, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus. A fé, ela só vem pelo ouvir. Embora nós já recebemos esse dom de Deus, nós precisamos aperfeiçoá-lo. Um médico, ele precisa estudar constantemente.
Um psicólogo, ele precisa estudar constantemente. O cristão também. O cristão também precisa estudar, se aperfeiçoar todos os dias, em todo o tempo, porque se você não se aperfeiçoar, você vai ficar para trás. Se você não buscar, você não vai saber. Quando vem o dia mau, se você não lê a Bíblia, você não vai ter uma defesa. Você não vai conseguir se defender. O inimigo vem com uma mentira na sua mente, você não vai conseguir se defender, porque você não leu a Bíblia. A Bíblia é a verdade. O que está escrito na palavra de Deus é a verdade. Então, aqui anteriormente, ele diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E ele fala que é a palavra. A armadura de Deus para a nossa vida é a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, fixado. Por isso, né, que nós lemos na palavra que diz que de tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Por quê? Porque se alguma coisa ruim entrar no nosso coração, pode saber que a nossa boca vai falar e aquilo vai ficar remoendo no nosso pensamento. Então, entenda, para eu poder continuar, para eu poder permanecer na presença de Deus, eu preciso ler a Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia, eu adquiro fé. E através dessa fé vem uma certeza, né? Vem uma perseverança junto com isso. Junto com a certeza vem uma perseverança. Perseverança é quando você sabe que vai acontecer. Você ainda não está vendo. Isso é fé, porque você ainda não está vendo. Mas quando você continua orando, isso é uma perseverança, que é o que Deus quer de nós, que nós não paremos. Muitas vezes nós olhamos para uma situação e ela parece estar tão difícil, mas entenda, é porque a nossa oração tem sido pouca. É porque a nossa fé tem sido pouca. Então nós precisamos orar mais, perseverar mais. E a partir do momento que nós orarmos mais, perseverarmos mais, nós vamos ver a nossa fé grande. Quando nós vemos a nossa fé grande, nada nos para. Nada consegue nos deter. Por isso a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Porque é através dela que eu vou ter perseverança, é através dela que eu vou ter o desejo de orar, e é através dela que eu vou ter a vitória. Então aí ele diz assim, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entenda, depois que nós orarmos, precisamos ficar firme. Depois que nós orarmos, precisamos vigiar. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele é um grande mentiroso. Se tem uma coisa que ele se aperfeiçoa todos os dias é na mentira. É numa maneira de contorcer a verdade. De pegar a verdade e fazer com que ela se pareça com o que está escrito na Bíblia e tentar implantar na sua mente. E nós precisamos estar vigiantes para conseguirmos entender que aquilo é uma cilada do diabo. Se nós não estivermos ouvindo a palavra, acrescendo a nossa fé em perseverança e em oração, nós não vamos conseguir identificar que aquilo é uma cilada do diabo. Para nós conseguirmos identificar a cilada dele, nós precisamos estar em oração o tempo inteiro em espírito. Entenda que quando nós vamos fazer os nossos afazeres, aqui, na nossa mente, nós podemos estar o tempo inteiro orando. Porque quando nós estamos na rua, fazendo coisas, nós não precisamos estar falando, né, sozinhos. Não precisamos. Mas temos essa necessidade aqui, ó. Tudo que falamos aqui, estamos aqui orando, falando com Deus. E Ele fala conosco bem aqui. Entenda? Quando eu tenho um objetivo, eu vou em busca dele. Se o meu objetivo é aprender mais de Deus, eu vou alcançar, porque eu vou buscar. E quando eu busco, eu acho.
A Bíblia diz que aquele que busca, ele encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Entenda? Eu só não vou conseguir alguma coisa quando eu não quiser. Porque se eu quiser, eu ouvir, eu obedecer, eu vou conseguir. Olha o que diz aqui em Tiago, no capítulo 4. Aqui, em Tiago, nós vamos aprender o que nós não devemos ter, o que nós precisamos tirar da nossa vida. Porque se ficar na nossa vida, mesmo que tivermos fé, mesmo que persistirmos em oração, mesmo que nós vigiarmos, nós não vamos alcançar a vitória. Porque essas três coisas, elas pesam em nós. Essas três coisas, ela nos distancia da nossa vitória. Olha o que diz aqui, Filipenses 4, e o versículo é o 6. Filipenses 4, versículo 6. Ele fala assim: antes da maior graça, portanto, diz Deus, resistir ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Deus, ele resiste àquela pessoa que ela é soberba. E ele dá graça àquelas pessoas que são humildes. Pessoas soberbas são aquelas pessoas que elas acham que elas conseguem fazer alguma coisa sem Deus, que ela pode fazer alguma coisa sem Deus, por ela mesma. Por nós mesmos nós não podemos fazer nada. Por isso que o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós devemos viver pela fé, buscar a fé. E é através da fé que nós vamos ter vitória, entenda? Tudo vem de Deus. A fé vem de Deus, a perseverança ela vem de Deus. Nós vamos aprender com Deus. Nós não podemos nada. Mas a partir do momento que nós achamos, que nós pensamos que nós podemos alguma coisa, aí nesse momento a soberba ela está entrando no nosso coração. E a palavra de Deus ela diz que Deus ele resiste ao soberbo. Então entenda, a soberba é algo que ela não pode estar na nossa vida. E olha o que diz aqui, em Filipenses no capítulo 4 também. E aqui é o versículo 6 também, ele diz assim: não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Entenda, todas as nossas petições, elas precisam estar na presença de Deus, né? Nós já aprendemos que é na oração que nós colocamos as nossas petições na presença de Deus. É através da perseverança que nós vamos alcançar o que nós estamos pedindo. Por quê? Porque nós estamos lendo a palavra, estamos adquirindo mais fé. Mas entenda, a soberba, o orgulho, a inveja, a cobiça e a ansiedade, ela não pode fazer parte da nossa caminhada com Cristo. Soberba é algo que tem que sair da nossa vida. A cobiça é algo que precisa sair da nossa vida.
A ansiedade é algo que precisamos exterminar totalmente da nossa vida. Porque quando nós somos ensinados aqui, não estejas inquietos por coisa alguma. Entenda, antes a vossa petição sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Entenda que quando ele diz que não podemos estar inquietos, ele diz, olha, no coração do cristão não pode ter ansiedade. Se for para o seu coração ficar ansioso, que ele fique ansioso para orar. Que ele esteja sedento, ardente para orar. Porque quando eu oro, eu estou falando com Deus. Sabemos que nos nossos afazeres nós não podemos dialogar com Deus nem em voz alta. O melhor momento de se fazer isso é quando nós chegamos na nossa casa. Trancamos a porta do nosso quarto e ali nós falamos com Deus, com toda a liberdade. Mas entenda que quando nós estamos na rua, na nossa mente, nós também podemos estar em oração. Então, o que ele diz para nós é que a ansiedade não pode ocupar o nosso coração. Porque a ansiedade, ela nos rouba a nossa fé. Entenda, o ladrão vem para roubar, matar e para destruir, né? A ansiedade, ela é a seta que o diabo joga na nossa mente para tentar grudar no nosso coração. Porque quando nós temos ansiedade, nós queremos que as coisas aconteçam logo. Nós queremos ver aquilo que Deus ainda está preparando. Por isso nós temos que viver de fé. Que quando nós oramos, falamos com Deus, perseveramos na oração, acresce a nossa fé, aí nós temos certeza que aquilo que nós estamos pedindo para Deus, Deus ele vai alinhar com o plano que Ele tem para mim e para você. Entenda que quando nós oramos, nós buscamos mais a Deus. Nós insistimos na oração. Nós pensamos naquilo que Deus falou com a gente através da palavra. Nós vivemos de acordo com aquilo que Cristo nos ensina a viver. Nós falamos de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Então eu preciso tirar essa ansiedade. Nós, seres humanos, quando tiramos alguma coisa, temos a necessidade de colocar outra no lugar. Tire a ansiedade, coloque a perseverança. Quando você tirar a ansiedade, colocar a perseverança, aí a ansiedade não vai ter mais lugar no teu coração. O nosso coração ele precisa estar completamente preenchido com as coisas de Deus. É fé, perseverança, oração e vigiando o tempo todo. Vigiando para que o inimigo não pegue uma verdade da palavra de Deus e torça ela em uma mentira e venha tentar colar no nosso coração como ansiedade. Entenda que nós precisamos entender aquilo que o inimigo está tentando colocar na nossa vida. A ansiedade é uma delas. A outra é a cobiça. Quando nós queremos tanto algo que nós deixamos de buscar a Deus. Nós deixamos de orar. Nós deixamos a nossa fé. Deixamos de vigiar. Entenda? Quando nós observamos algo e nós queremos, só que nós não queremos por uma necessidade. Queremos por um puro prazer. Sabe? Queremos para mostrar que nós somos melhor. Queremos porque nós temos um desejo de dizer, não, eu sou melhor, eu consigo, eu posso, entenda. Eu e você somos limitados, totalmente limitados. As nossas forças sem Deus, elas terminam. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quando nós oramos, quando nós perseveramos, nós nem nos cansamos. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que está fazendo tudo por você, enquanto você só fica ali observando, orando, com fé,
vigiando. A outra coisa que nós precisamos tirar da nossa vida é a inveja, que também é parecida com a cobiça. A inveja é quando eu olho para uma pessoa e eu quero algo que ela tem. Pode ser espiritual, também pode ser material, pode ser sentimental. Entenda? A inveja, a cobiça e a ansiedade são setas diabólicas. A Bíblia chega a dizer que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Eu nunca posso olhar para uma pessoa ou para um algo e dizer que eu quero aquilo. Aquilo que eu quero é daquela pessoa. Daquela pessoa, algo que aquela pessoa tem, eu quero. Entenda? Isso chama inveja. Quando nós precisamos de algo, Deus ele nos dá. Eu não preciso olhar para uma pessoa ou para um algo e dizer, não, eu quero aquele. Isso é inveja. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos, entenda? Os ossos seguram o nosso corpo de pé. Se os nossos ossos apodrecerem, nós vamos morrer. Nós não podemos morrer. Mas se nós tivermos inveja, cobiça e ansiedade na nossa vida, entenda, a nossa fé não vai alcançar vitória para nós. Porque, na verdade, nós não vamos ter fé. Por quê? Porque a ansiedade rouba a nossa fé. Porque a cobiça rouba a nossa fé. Porque a inveja mata a nossa fé. Então, nós precisamos tirar essas três coisas que são setas diabólicas da nossa vida. Aí nós temos que colocar a nossa fé em ação, em perseverança, em oração, em súplica a Deus e vigiando. Porque muitas vezes o diabo ele vai fazer com que a inveja se torne algo que parece que está escrito na Bíblia, entende? Parece. Se eu não conheço a palavra, eu me engano. Eu me deixo ser enganada por falta de conhecimento. Por isso que o Senhor Jesus ele disse que o povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento. Não é da faculdade de conhecimento que está faltando, não, é da Bíblia. Conhecimento do que está escrito na palavra. Para quando o inimigo vir com ansiedade, você, opa, está repreendido em nome de Jesus. Aqui não tem espaço para você, não. Aqui é oração. Opa, deixa que eu já vou orar. E eu persisto na oração. Porque o diabo ele vai persistir para tentar te afrontar com a ansiedade, com a cobiça, com a inveja. E você vai precisar ser forte. Entenda? Ser forte é você perseverar. Quando muitas vezes nós erramos. Deus ele sabe disso. Por isso ele fala, se eu e você pedirmos perdão, ele é fiel e justo para perdoar. Quando pedimos perdão, podemos nos levantar novamente e continuar. E a vitória é nossa. Desde que nós tiremos inveja, cobiça e ansiedade. E coloquemos no lugar fé, perseverança e oração. Com essa substituição na nossa vida, você pode ter certeza que a vitória é certa. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por nos mostrar o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer e o que nós precisamos tirar, Pai, da nossa vida, porque às vezes vivemos sem conhecimento, sem entendimento, ó Pai. O Senhor é tão bom. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, por ter falado conosco, por ter nos ensinado. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque quando nós praticamos a palavra de Deus, a vitória é certa. E nós te agradecemos, Espírito Santo, por nos ensinar. Te agradecemos de todo o coração, pois sabemos que o Senhor ama aqueles que são gratos. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo, por me ensinar. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.